Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é a professora Joseleide. Serei professora de vocês da componente de Mecânica dos Solos, no curso Técnico em Edificações Subsequente do IFB. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre origem e formação dos solos dentro da Mecânica dos Solos. Antes de iniciarmos os conceitos, quero falar um pouquinho de vocês sobre as minhas qualificações, sou formada em Técnica em Edificações pela Escola Técnica Federal de Roraima, engenheira civil pela Universidade Federal do Amazonas e mestre e doutora em Geotecnia pela Universidade de Brasília. Atualmente atuo aqui no IFB nas componentes de Mecânica dos Solos, fundações e instalações hidrossanitárias. Atuo também nos projetos de pesquisa Sonho de Banheiro, falando um pouquinho aí da parte de saneamento e sustentabilidade. Trabalho com pesquisa também permeabilidade de água em solo, ensaios de campo e de laboratório, instrumentação de campo e solos tropicais. O meu e-mail para contato, dúvidas, ou questionamentos é joseleide.silva@ifb.edu.br. Quero falar um pouquinho para vocês também do nosso plano de ensino, que está disponível lá na nossa plataforma, na nossa sala Moodle, Lá no plano de ensino está disponibilizado as datas, com o conteúdo de cada dia. E, de forma geral, nós temos com principais conceitos a serem trabalhados: origem e formação dos solos, textura dos solos, índices físicos, coleta de amostras indeformadas e deformadas, preparação de amostras, ensaio de umidades, ensaios de balança hidrostática, ensaio de análise granulométrica, ensaios de limites e compactação dos solos, tá bom? Então, esses são os nossos temas de estudo. O plano de ensino, como falei, ele está disponibilizado lá na nossa sala, tá? E ele está nessa configuração. Então, vocês vão ter lá as datas, Vocês vão ter o número de aula de cada dia. Então, nós temos aqui alguns sábados, que estão relacionados aí para fechar a carga horária, tá bom? As bases tecnológicas e toda a metodologia que a gente vai utilizar. Essa figura aqui é uma figura ilustrativa, mas o plano de vocês está correspondente às datas das suas aulas, tá bom? Avaliação. Como que será o nosso processo avaliativo nessa componente? Primeiramente, eu queria falar que a mecânica dos solos ela tem como objetivo a construção de um relatório de característica do solo, tá bom? E esse relatório ele vai ser construído por meio de ensaios. Então, um dos pontos principais da nossa componente é a construção de portfólios, que serão descritos a partir dos ensaios realizados, de cada uma das análises que faremos nos laboratórios, tá bom? Nós teremos alguma prova teórica e essas provas serão determinadas de forma de exercício, tá bom? E nós teremos também o relatório final, que vai ser a junção dos portfólios mais os cálculos realizados de cada ensaio, tá bom? Então, como nota, nós temos a nota 1, a somatória do exercício 1, exercício 2 e exercício 3, mais o portfólio 1, portfólio 2, portfólio 3 e portfólio 4 dividido por 7. A nota 2 é o portfólio 5, 6, 7, 8, 9 e o portfólio 10 dividido por 6 e, ao final, o relatório, que é a nossa terceira nota, que vai contabilizar a metodologia e os resultados, tá bom? Então, esses três valores dividido por 3, maior que 6, é a correspondência da nossa nota final. A recuperação, ela vai ser feita de forma paralela, tá? No decorrer da componente. De que forma? A cada portfólio enviado, a cada exercício enviado, a gente faz a correção e responde para que vocês façam as devidas correções. Porque lá no relatório, esse portfólio que foi corrigido vai entrar como
conteúdo na parte de metodologia. Então, é como se essa metodologia fosse a sua prova de recuperação, tá bom? Então, a recuperação ela é feita de forma paralela no decorrer da nossa componente. Falando um pouquinho agora da engenharia, o que é a engenharia? O que a prática da engenharia impõe, tá? Então, eu costumo dizer que a gente tem que ir a fundo na palavra engenharia. Engenharia significa engenhar, idealizar, construir, resolver, tá? Então, para a gente fazer tudo isso, o que a gente precisa? A gente precisa de uma reflexão constante sobre vários temas, né? A gente precisa observar, né? Ler sobre e além do que já possuímos para poder construir algo novo, algo diferente, algo que resolva, né? Construir e solucionar problemas com engenhosidade, fazendo com que aquele saber seja modificado. Então, isso é o principal objetivo da engenharia, tá bom? E a mecânica dos solos? A mecânica dos solos é uma componente, né, que em algumas universidades é tratada como geotecnia, que ela prevê o comportamento do maciço de solo, dos maciços terrosos, quando sujeitas a solicitações, por isso que fala mecânica, né? Então, não é um solo utilizado, por exemplo, na agronomia, é um solo utilizado de forma mecânica. Então, eu vou precisar que esse solo resista uma determinada carga, tá bom? Nessas obras, né, diversas obras de engenharia, nós temos que essas obras elas se apoiam, elas estão construídas sobre o solo. E muitas delas, além disso, utilizam o próprio solo como elemento de construção, como, por exemplo, as barragens, os aterros de estradas, né? Portanto, a estabilidade e o comportamento funcional e estético da obra serão determinados em grande parte pelo desempenho dos materiais usados nos maciços. Então, eu preciso estudar tanto o solo que vai ser utilizado como material de construção, é um solo que ele vai ser retirado de um local e usado em outro, ou com o solo que vai ser construído em cima dele. Então, ele precisa responder, né, a essas cargas que serão apoiadas nesse solo, tá bom? E nós temos aqui falando um pouquinho de Carl Terzagh, né? Carl Terzagh, ele é o fundador da mecânica dos solos. Ele foi o primeiro engenheiro a fazer um trabalho levando em consideração o comportamento do solo como elemento, né? Lá no seu estudo sobre adensamento dos solos, onde considerou que todo aquele solo, ele não era simplesmente um material inerte, ele tinha um comportamento próprio, né? E esse estudo determinou o marco inicial da mecânica dos solos dentro da engenharia civil, dentro de várias engenharias, tá bom? Nós temos aqui, né, uma obra histórica, uma obra que ela é mundialmente conhecida, que é a Torre de Pisa. E essa Torre de Pisa hoje ela se encontra da forma que estava há anos, né? Hoje já foram feitos trabalhos geotécnicos que mantivesse essa estrutura nesse posicionamento, porque ela hoje traz uma renda turística. Mas essa obra, como diversas outras que a gente encontra aqui pelo nosso país, ela sofreu um recalque, ela perdeu o seu eixo, né? Ela teve ali um desnível de 45 graus, né? E aí poderia ser numa situação normal, como um prédio hoje que tivesse modificado o seu prumo em 45 graus, teria sido decretado a sua demolição, né, porque não seria mais seguro, mas foram feitos trabalhos, né, de congelamento dessa fundação para que ela não se rompesse, né, deixando esse prédio um pouquinho mais seguro, mas que permanecesse nessa mesma inclinação, porque hoje ele atrai muita gente para poder conhecer, né? E aí, o que a gente encontra lá no fundo dessa torre? A gente encontra uma variação volumétrica na argila. Então, a gente vê aqui que a camada de solo que encontra bem abaixo, né, dessa torre, onde a camada que mais recebe carga é essa argila
essa areia argilosa. E essa areia argilosa ela sofreu um recalque que causou esse desnivelamento aí nessa obra, tá bom? A gente tem também aqui exemplos no Brasil como a Orla de Santos, edifícios, né, da década de 50 que sofreram recalques devido a estarem ali nas margens no litoral, né? E aí temos aí vários recalques que são visíveis e pela Defesa Civil são condenados, né? Analisando o histórico também da mecânica dos solos, nós temos que nos primórdios da civilização, utilização do solo de forma empírica e por observação de métodos empregados com êxito. Colomb, em 1776, realizou a primeira obra de valor, utilizando parâmetros de coesão e ângulo de atrito, que são valores relativamente importantes para o dimensionamento de fundações. Darcy, em 1856, colocou como um dos principais pontos de estudo o movimento de água em meios porosos, né? Identificou que a água também é um elemento importante no estudo do solo. Atterberg, em 1908, colocou os limites de consistência dos solos também como um parâmetro importante nos estudos. Felênius, né, utilizou o método de estudo de estabilidade de taludes e determinou a correlação dele com variáveis matemáticas. Kalterzag, em 1925, colocou como os princípios das tensões efetivas na teoria do adensamento das argilas como um ponto também de sumária importância na mecânica dos solos. E, diante de todos esses fatores que foram observados, estudados e comprovados, surgiu a mecânica dos solos como ciência. Falando agora desse processo de formação das rochas, nós temos que as rochas, elas são formadas a partir da solidificação do magma. O magma é um elemento fluido, né, que está lá no interior do nosso planeta, no interior da Terra, e que ele chega na superfície por meio dos vulcões. Então, nós temos aí as erupções que escorrem aquelas lavas, né? Esses vulcões eles estão no fundo dos oceanos, eles estão nas grandes montanhas, eles estão em todos os lugares. E no momento que esse magma chega na superfície, ele encontra um clima, ele encontra um bioma diferenciado, ele encontra uma temperatura diferenciada, porque isso acontece tanto lá no Polo Norte quanto aqui nos trópicos, né? Em todo lugar do planeta nós temos vulcões. E aí, como é que isso acontece? Então, o magma, ele, por meio dos vulcões, ele sai, né, para a superfície, chega lá, ele começa a diminuir a temperatura, porque agora ele não está mais lá no núcleo da Terra, a altíssimas temperaturas, ele está agora na superfície, e essa superfície, ela tem uma temperatura, a mais alta que é aqui nos trópicos, ainda é muito baixa, é muito baixa em relação à temperatura que estava lá no interior do núcleo da Terra, né? Então ela começa a se solidificar. Esse magma ele vai escorrendo pelas montanhas e nesse escorrimento ele vai encontrando vegetais, plantas, outros tipos de rochas, né? A própria chuva e vai se misturando, modificando ali a sua composição de carbono daquela rocha, né? E nesse processo de escorrimento, nesse processo de saída do magma do vulcão, ele vai já sofrendo o processo de solidificação, ele vai enrijecendo. E aí, nós temos que os principais elementos que influenciam nessa formação são descritos como o clima, né? Os aspectos climáticos mais importantes no desenvolvimento pedogenético são a temperatura, as precipitações pluviométricas, né? E o próprio bioma que está ali envolvido com o clima, né?
Os tipos de rocha, ou seja, a natureza da rocha matriz, sua composição mineralógica e química, e o estado original de fraturamento exercem influência sobre as características do solo qual se originam. Então, a rocha formadora, né? O mineral que formou essa rocha. Os organismos, ações dos vegetais e dos animais nesse processo. O relevo, que interfere na dinâmica da água, no microclima e nos processos de erosão e sedimentação. E o tempo, né? O tempo é necessário para que o solo atinja determinado estágio evolutivo, dependendo da influência dos demais fatores. Então, esses são os elementos que interferem literalmente na formação dos solos. Esses solos, né, que são derivados aí das rochas, quais são as rochas primárias, né? Nós temos as ígneas ou magmáticas, que são as rochas que foram formadas a partir da solidificação desse magma, né? Nós temos as sedimentares. As rochas sedimentares, elas sofreram o intemperismo, o desgaste da rocha, e transformou essa rocha em sedimentos, mas com a associação de pressão, calor e a própria sedimentação, fez com que esses sedimentos se transformassem em rocha novamente, né? Formando ali uma rocha com uma característica diferenciada das magmáticas. E eu tenho também as rochas metamórficas, como o nome mesmo já fala, metamorfismo, mudança. Então, as rochas metamórficas é uma mudança química e estrutural, tanto das rochas magmáticas quanto das rochas sedimentares, tá bom? E aqui a gente tem uma figura que mostra essa transformação. Então, eu tenho o magma, com a solidificação do magma, eu atinjo a rocha magmática, é a origem da rocha magmática. Essa rocha magmática, com a ação da temperatura e da pressão, ela se torna uma rocha metamórfica, que é uma rocha modificada. Com a erosão, a sedimentação e o transporte, essa rocha sofre o intemperismo e se transforma em sedimentos. Esses sedimentos, com a cimentação e a compactação, transforma esses sedimentos em rochas sedimentares e essa, com a variação de pressão e temperatura, se transforma em metamórficas e assim por diante. Então, esse é o ciclo de formação das rochas originárias. Ainda sobre esse ciclo, nós temos aqui uma modificação contínua. Então, nós temos as rochas que elas aconteceram de forma vulcânicas ou plutônicas, que são as rochas magmáticas. Nós temos aqui a formação do perfil de solo por meio dos sedimentos e a variação do clima, que modifica, né, ou promove o intemperismo ou promove a modificação dessas rochas, transformando elas em metamórficas. Ainda sobre as rochas, nós temos que essas rochas, elas têm características especiais, né? Então, as rochas metamórficas, que são as rochas transformadas, elas têm uma característica de camadas, ela tem uma característica de esfoliação, né? As rochas ígneas ou magmáticas, elas já têm uma característica compacta, uma característica resistente. As rochas sedimentares, é possível você ver a composição mineral que ela está apresentando. Então, ela também é em camadas e ela tem uma característica especial aí, que é a proporção dos grãos que ela foi formada. E os sedimentos, que eles estão diretamente ligados com o tipo de mineral que era formado a rocha. Então, as rochas magmáticas ou ígneas, né, de forma vulcânica ou plutônicas, elas são formadas por uma solidificação do magma que, misturado com os elementos que encontrou na natureza, né, modificou a composição mineral, e essa composição mineral faz com que a gente tenha isso aqui, ó, pequenos pedacinhos de minerais de cor diferente, de tamanho diferente e de resistência diferente também. Então, aqui nós temos o granito, né, que é bem conhecido nosso. Então, você tem aí um comportamento volumoso, um comportamento resistente.
como é o basalto, que você já vê ali uma homogeneidade, e o diorito também, né? Que é um material mais homogêneo, que você não observa tantos minerais, mas eles se caracterizam como rochas magmáticas. Já as rochas sedimentares, ó, você pode observar as camadas, né? Que foi realizada a sedimentação, né, no processo de intemperismo. Essas rochas sedimentares, elas estão localizadas geralmente, né, em toda a superfície, porque elas vão se solidificando com o acréscimo de pressão, que são as outras camadas de solo que estão sendo depositadas em cima, e com a própria variação de temperatura. Já as rochas metamórficas, nós temos uma pequena variação de resistência ou de característica mineral. Por exemplo, o granito se transforma em gneiss. O arenito, com a modificação química mineralógica, se transforma no quartzito. E o calcário se transformou no mármore. Então, nós temos aí uma diferenciação do mineral original, tá bom? Aqui continua tendo essa variação aqui nas rochas ígneas. O granito, o diorito, o basalto, né, todas rochas magmáticas. Rochas sedimentares, conglomerado, que você consegue ver ali os sedimentos de origem diferenciada, né? O dolomito também. E aqui, ó, você consegue ouvir nas metamórficas, você tem ali a serpentina, o quartzito, né, que é uma modificação mineral ocorrida das rochas anteriores, tá bom? Falando sobre os conceitos originais do solo, nós temos o solo decorrente do seu uso. O que é solo? Aonde que ele vai ser utilizado? Então, o uso do solo é que faz com que ele seja caracterizado de forma diferente. Por exemplo, os agrônomos, eles utilizam o solo como material de fixação de raízes. E é um grande armazém de nutrientes e água para as plantas. Então, ele vai trabalhar com aquela camada superficial, né, que vai dar sustentação para as raízes, mas ele também vai trabalhar no quê? Na quantificação de nutrientes que cada tipo de cultura precisa, de cada tipo de planta precisa. Esse solo, ele vai receber aí uma variação de peso, ele vai ser solicitado como uma forma de material que vai resistir, não, ele vai precisar simplesmente, né, da camada superficial e da quantificação dos nutrientes que há nele, que já se encontram nele. Já o geólogo de mineração, ele observa o quê? A capa de solo sobrejacente ao minério, e é simplesmente um material de rejeito a ser escavado. Então, o geólogo ele vai procurar a característica mineral da rocha e do solo em busca da mineralogia, em busca da classificação mineral. Necessária para quê? Para o uso do minério mais valorizado. Então, ele vai retirar aquele minério que tem maior valor comercial e o minério que tem pouco valor comercial vai ser um rejeito, é um minério rejeitado, porque ele não vai ter uso. Já o engenheiro civil, ele já utiliza o solo de formas mais específicas, né? Utilizando um aglomerado de partículas proveniente da desintegração da rocha, que podem ser escavados com facilidade sem o emprego de explosivos, que são utilizados como material de construção ou suporte para as estruturas. Então, o principal objetivo na engenharia civil é esses dois aqui, ó, material de construção e suporte nas estruturas. Para falar um pouquinho desse solo dentro da engenharia civil, nós temos que falar do intemperismo. O que é o intemperismo? O intemperismo é uma ação de todos os agentes externos que atuam diretamente na rocha, com o objetivo de transformar essa rocha em sedimentos. Então, o objetivo do intemperismo é ataques contínuos na superfície da rocha, né? E depois no interior da rocha, por meio externo, até com que essa rocha se quebre, se frature e depois se transforme em sedimentos. Tá bom? E nós temos 3 tipos de ações de intemperismo acontecendo aí. Chamamos de intemperismo físico ou mecânico
a desintegração física e mecânica das rochas através de mudanças bruscas de temperatura, ação do congelamento das águas ou de ação externa. Por exemplo, falamos de intemperismo físico ou mecânico, temos aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, nós temos o intemperismo físico ocorrendo por meio, por exemplo, de um raio que vem ali com a sua carga elétrica e quebra aquela rocha. Então, é uma ação externa, né? Já o intemperismo químico, ele também pode ocorrer com a ação, com a presença da água, mas agora a presença da água por meio do quê? Da variação de temperatura ou mesmo da variação do composto químico da água. Então, a água não é H2O, então dependendo do mineral, ela também favorece um tipo de intemperismo, como se ela estivesse dissolvendo, como se fosse um sorrisal, né? Não tão exageradamente, mas para que vocês entendam que a ação química acontece dessa forma. O contato de um elemento com o outro faz com que aquela superfície da rocha ela vá se desintegrando, tá bom? E tem o intemperismo biológico, que é a ação de raízes ou de animais e vegetais que também penetram nessa rocha aos pouquinhos, quebrando, fraturando e depois transformando essa rocha em sedimentos, tá bom? Nós podemos classificar o intemperismo mecânico e físico, então proveniente da ação mecânica desagregadora de transporte da água, do vento ou da variação de temperatura. E o intemperismo químico, vários processos químicos que alteram, solubilizam e depositam os minerais da rocha, transformando em solo. Então, pode acontecer em climas quentes, úmidos, né? E por causa da mudança química que acontece nesses elementos. Nós temos exemplos aqui da ação química, física ou mecânica, né? Nós temos o exemplo aqui do desgaste químico que acontece na rocha e nós temos o exemplo também do intemperismo biológico que acontece nessa rocha também, tá bom? Esse intemperismo, ele acontece de forma mais comum, né, por meio dos horizontes. Então, nós temos aqui, a partir, por lógica, né, a superfície ou aquele material, aquela parte da rocha que está mais exposta, ela vai sofrer mais intemperismo, proporcionando aí uma camada de sedimentos conhecidos como horizonte O, horizonte A, horizonte E, horizonte B, horizonte C e até chegar na rocha mãe, que é a rocha intacta, né? E a gente chama aí de horizonte O a camada superficial do solo, constituída por material orgânico, raízes, animais, detritos, né? Restos de plantas e de animais, então várias coisas que estão aí misturadas nessa superfície. Já o horizonte A, que é a camada logo subjacente, é a camada constituída por corpos de plantas e animais vivos ou em decomposição e por matéria mineral. Próxima camada horizonte E é a camada caracterizada pela perda dos silicatos de argila, ferro ou alumínio. O horizonte B, logo abaixo, camada constituída por um material mineral e que inclui compostos inorgânicos resultantes da mineralização, né, trazidos pelos horizontes superiores. Horizonte C, camada constituída por matéria parental levemente alterada. Então, ali a gente já tem fratura de rocha, né? E a rocha mãe, que é a camada constituída por um material rochoso, intacto, né? Que caracteriza toda aquela rocha que foi intemperizada. Esse mecanismo de formação, ele levou em consideração que o tipo da rocha, que é o mineral, é um elemento importante a ser estudado. A vegetação, o relevo e o clima. Então, falando do clima, nós temos que os climas quentes e secos, eles têm uma maior evaporação, maior até que a precipitação, aumento dessa temperatura, cristalização de sais, um pH alcalino. O intemperismo físico acontece mais que o intemperismo químico e há uma abundância de minerais inalterados. Já em climas temperados, nós temos reações químicas retardadas, acumulação de matéria orgânica, produção de ácidos orgânicos de cores acinzentadas.
E nos climas úmidos e quentes, nós temos abundância de água, um intemperismo químico acontecendo mais do que um intemperismo físico e solos de cores mais avermelhadas, né? Então, vocês se encontraram aí no clima do Brasil, climas úmidos e quentes. Nesse processo de formação, nesse processo do intemperismo, nós temos aí que a rocha ela vai sofrendo por milhões e milhões de anos a ação desses agentes, proporcionando ali inicialmente uma quebra, depois essa quebra causou uma fissura, essa fissura proporcionou a entrada da água, que já atua, né, já facilita o intemperismo químico, né? Depois, restos de animais e de vegetais, que já ajuda também no intemperismo biológico, e todos esses intemperismos acontecendo ao mesmo tempo acelera o processo de formação de solo. Esses principais fatores, né, de formação dos solos, como a gente já falou, a própria rocha, o clima, a água, o relevo, os organismos, e temos que destacar o tempo. Quanto maior o tempo de ação desses agentes, mais rápido o processo de evolução do intemperismo. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje sobre os processos, né, de formação do solo. Na aula que vem a gente se encontra. Obrigada e boa noite.